Meus irmãos em Cristo, uma vez mais estamos para administrarmos uma porção das Sagradas Escrituras. Eu sou o pastor Eudicipou e em nome dos meus pastores, Amarildo Martins da Silva e Divino Bispo Leandro, nos cumprimento na doce e agradável a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos já na quinta aula, em que nós começamos em cima, ou embasados, nos 6 sermões ministrados por Cristo Jesus e que foram registrados por Mateus. Nós estamos estudando a série que começa no capítulo 5, 6 e 7 e nós estamos na nossa quinta aula. Na aula passada nós ministramos sobre os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, ou bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E hoje nós vamos ministrar sobre o reino de Deus e reino dos céus. É bem interessante esse detalhezinho, porque a gente vê muito na Bíblia, Mateus, sobretudo Mateus, vai falar do reino dos céus. Lucas, Marcos e João vai falar de reino de Deus. E apenas Paulo vai falar em uma passagem do reino dos céus, ou reino celeste. E hoje nós vamos trabalhar nesse ponto, porque eu achei interessante trazer uma aula só para esse ponto, reino de Deus e reino dos céus. E que nós vamos aprender que no grego essa palavra reino é a basileia. Alguém vai chamá-la de Basileia, mas o nome correto é Basileia, porque é um sigma. Basileia. Basileia quer dizer o domínio, um domínio sobre um governo, um rei, uma rainha, e que denota um território, uma cidade, o qual tem um rei. E aí nós vamos ver dessas passagens, por exemplo, lá em Mateus capítulo 4, versículo 8, quando o diabo leva Jesus a um alto monte e mostrou os reinos da terra e disse: eu te darei. Também lá em Marcos capítulo 3, versículo 24, nós vamos ver Jesus dizer: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não subsiste. Então, é este reino, a Basileia, que nós vamos estar aprendendo um pouquinho. Então, este termo ele é usado especialmente sobre o reino de Cristo, né? Então, o que vem a ser o reino de Deus? O reino de Deus é a esfera de governo de Deus. Nós vemos lá em Salmo 22, verso 28, que diz assim: pois do Senhor é o reino e é Ele quem governa as nações. Ainda Salmo 145, 13, verso 13 diz: o teu reino é um reino eterno e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel, todas as suas palavras. E aí vai. Daniel, capítulo 4, versículo 25 diz: o Senhor será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens, falando lá para o rei, né? O Senhor comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu e passará sede, ou passará 7 tempos até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Ainda em Lucas, capítulo 1, versículo 52, diz: derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então nós estamos falando do reino de Deus. No entanto, esta terra ela foi palco de uma rebelião universal contra Deus. Isso nós vemos um registro lá em Lucas, capítulo 4, versículos 5 e 6, quando diz: então o diabo o levou em cima dessa rebelião, o diabo se apossou, que lá no Pentateuco nós vamos ver esse invasor, né? Esse posseiro tomou posse e se julga. E ele de fato propôs isso para Jesus, e Jesus
você percebe que Jesus rejeitou, mas não disse que não era dele. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. E aí lá em Apocalipse, é interessante essas passagens mesmo, lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 a 18, vai nos dizer: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então, neste palco de rebelião, em que esse poceiro ainda reina, predomina, mas haverá um tempo que o Todo-Poderoso Senhor vai tomar de volta, de fato e de direito. Ainda a qualquer momento esse governo vai ser reconhecido, porque o Senhor não desistiu da soberania, e aí o Senhor vai manifestar. Lá em Daniel capítulo 2, versículo 44, diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ainda Daniel capítulo 7, versículo 14 diz: foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e língua o servissem, e o seu domínio e domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É este reino. E Paulo, fechando esta parte, ele vai trazer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 e 25, ele vai dizer: então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, este reino do Pai é real e ele será trazido em evidência. No entanto, Israel, apesar de não declarar nominalmente isso, aderiu à rebelião. Isso nós vimos lá em Isaías, capítulo 1, versículos 2 e 4, quando diz assim: escute, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. E depois de terem sido rejeitado o Filho de Deus, lá em João capítulo 1, versículo 11, quando diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ainda lá em Mateus capítulo 21, capítulo e versículo 33 e 43, nós vamos ver a parábola dos lavradores maus, que vai também falar deste assunto. E Paulo vai dizer que eles foram excluídos. E isso Paulo escrevendo lá em Romanos capítulo 11 e versículo 15, quando ele diz: porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Ainda Paulo escrevendo lá no versículo 11 do capítulo 20 do capítulo 11, quando ele diz: correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas vocês continuam firmes mediante a fé. Não fiquem orgulhosos, mas temam. Ainda no versículo 25 do capítulo 11 de Romanos, ele vai dizer assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude
dos gentios. Então, foi uma permissão por um período. Desde então, o que acontece? Desde então, o Senhor chama todos os homens e em todos os lugares, raça, cor, nacionalidade, a submeterem ao governo voluntário, ou voluntariamente ao governo de Deus, ao governo de Cristo. E é por esta razão, meus irmãos, que o reino, ele é chamado de o reino está em mistério. O reino é um mistério, o reino está oculto ou escondido, não está evidente, ele é prático. Nós vemos isso em Marcos capítulo 4, versículo 11, quando Jesus disse: a vocês é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábola. Então, queridos irmãos, esse mistério, isto é, não está no campo dos poderes naturais, dos poderes de observação natural dos nossos olhos. Isso Lucas escreveu no capítulo 17, versículo 20, quando ele diz: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe disse: o reino de Deus não vem com visível aparência, e o reino de Deus, ele não é discernido materialmente, naturalmente, ele é discernido espiritualmente. Jesus escreveu isso lá em João, no capítulo 3, e versículo 3, quando ele diz: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Paulo, escrevendo isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele diz: ora, a pessoa natural não aceita coisas do Espírito. O reino é natural, porque lhe são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o reino, a basileia, quando no futuro escatológico, Deus afirma que o seu governo será universal. Então, o reino estará em glória e será manifestado a todos. Isso lá, Jesus escrevendo no capítulo 25 de Mateus, capítulo e versículos 31 a 34, quando o Filho do Homem vier na majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Paulo, escrevendo ainda aos Filipenses capítulo 2, do versículos 9 a 11, ele vai dizer que o Senhor deu um nome sobrenatural, e o exaltou sobremaneira. Ainda Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer: diante de Deus e de Cristo Jesus, que haverá, ou que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. E Paulo ainda vai escrever lá em 1 ou 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18 também. Assim, meus irmãos, de modo geral, referência ao reino que se enquadra em duas categorias. A primeira, na qual ele é visto como presente, e isso envolve sofrimento daqueles que entram ou que entrará. Isso Paulo escreve em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, quando diz: isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pela qual vocês também estão sofrendo. Isto, sofrendo em virtude da palavra, sofrendo em virtude do reino. É bom distinguir isso aqui, queridos irmãos, porque tem pessoas que têm uma vida tão arrebentada, tão errada, e ele, em virtude disso, ele sofre alguns problemas, e ele ou ela outorga ou joga isso como se fosse por ele ser cristão. Não é. É bom distinguir esse detalhe. Esse sofrimento é em virtude do reino, da justiça. E o segundo, no qual é visto no futuro, está associado a recompensas. Isso Mateus capítulo 25 e versículo 34, quando diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, e possuem por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação
do mundo. Ainda em Mateus, recompensa e também glória, lá em Mateus capítulo 13, versículo 43, quando diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ainda lá em Atos capítulo 14, versículo 22, diz: fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. O principal fundamento do reino é declarado nas palavras do Senhor, dita no meio de grupos de fariseus, quando ele registra isso em Lucas capítulo 17, versículo 21, quando ele diz: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. Assim, queridos irmãos, no presente momento, no que se diz respeito à terra, o lugar onde o rei é encontrado e onde o governo é reconhecido, é antes de tudo o coração, ou no coração de cada crente, de cada cristão. Isso nós vimos em Atos capítulo 4, versículo 19, quando diz: mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus afirmar, ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 3, versículo 17, diz também assim: e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês. Então o reino de Deus está no nosso coração, no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Também Pedro vai escrever alguma coisa lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, quando ele diz: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparado para responder todo aquele que pedir razão da esperança de vocês. Também o reino, ele está dentro da igreja de Deus. Paulo escreve isso. Então ele está no coração e está no seio da igreja. Paulo escreve isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, quando diz: por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aí no versículo 5 do capítulo 12, 1 Coríntios diz: mas também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Você está dentro da igreja e ele tem um controle. No versículo 11 do mesmo capítulo diz: mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas as coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme quer. E Paulo escrevendo ainda, finalizando essa parte, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37, quando diz: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que está escrevendo para vocês. Então, queridos irmãos, e agora? O rei, ou como o rei, o seu governo, hoje nós somos ou é objeto de rejeição. Rejeitam o reino, rejeitam o seu governo, rejeita tanto o governo quanto os seus súditos. Mas só que tem uma coisa: os súditos do reino de Deus é rejeitado pelo mundo, mas é cuidado pelo rei deste reino, pelo Senhor. Isso nós vemos em Mateus capítulo 6, versículo 33, quando ele diz: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas aquelas coisas que está escrito lá anteriormente ao versículo 33. E é cuidado também pelo rei rejeitado por essas pessoas. Hebreus capítulo 13, e versículo 5 diz: que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei você. E como que é a entrada neste reino? Para entrar no reino está escrito em João capítulo 3, versículo 5. Em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus é nascer da água e do Espírito.
Espírito. Entrar no reino de Deus é ter esse novo nascimento, é se comportar, é ter dependência de Deus. Viver numa dependência é obedecê-lo, ter o Senhor, como comandante, porque Jesus escreveu no capítulo 7, versículo 21 de Mateus, quando ele diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Viu? Então, o princípio de tudo isso aqui, meus irmãos, é obedecer, nascer de novo. E Pedro escreve: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez mais, quanto é cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida o que? A entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, o reino de Deus também ele é conhecido como o reino do Filho, o reino de Jesus, o reino de Jesus Cristo, o reino de Cristo e de Deus, de nosso Senhor e de seu Cristo, do nosso Deus, a autoridade do nosso Cristo, do Filho amado. Então, essas expressões, o reino de Deus e reino dos céus, vamos entrar nesse aspecto em rápidos momentos. Essa aula está um pouco comprida porque nós temos que entender o reino, mas agora vamos entender essas subdivisões do reino que eu trouxe no nome, reino de Deus e reino dos céus. Reino de Deus e reino dos céus. Na medida que nós vamos entrando na palavra, nós vamos vendo que Mateus fala muito do reino dos céus, e os evangelhos, o restante diz-nos reino de Deus. No entanto, elas não se seguem, elas sendo intercambiáveis, mas elas não se seguem em cada caso o mesmo significado, com a mesma, os meios idênticos, porque segundo Mateus existem 3 aspectos relativos ao reino dos céus. Qual? A realidade, a aparência e a manifestação. Então, realidade, a aparência e a manifestação. A realidade do reino dos céus é o conteúdo interno. Lembra dos princípios? Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificados. Ali são os princípios do reino, essa lei que ela não é formal para o mundo, mas para nós porque ela está implícita, princípios, e esses princípios se tornam leis. Então ela é uma realidade interna do reino dos céus, na sua natureza espiritual, conforme revelado pelo rei lá no Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7. Ainda a aparência, a realidade, a aparência. A aparência dos céus é o estado externo, deste rei, da identificação, da nossa identidade. Quando nós vivemos a realidade, os princípios do rei aplicado a nós, estes princípios eles vão exteriorizar. E ao exteriorizar, nós vemos a aparência. Nós vamos ver lá em Atos, quando os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos. Por quê? Pela identidade que eles obtiveram do seu rei, de Cristo, cristão. Quando o mundo olha para nós e vê em nós algo mais de Deus, isto é, a aparência do reino identificado em nós. Nós temos ainda a manifestação. A manifestação a manifestação do reino dos céus, é a vinda prática do reino dos céus em poder, conforme revelado pelo rei lá no Monte das Oliveiras, lá em Mateus capítulo 24, lá em Mateus capítulo 25, aí nós vamos ver a manifestação. Então nós vemos que tanto a realidade como a aparência do reino dos céus estão hoje na igreja. Então, tanto a aparência, que é os princípios aplicados nas nossas vidas de dentro, porque o rei habita em nós e na igreja. Então, quando o rei está em nós, habitando em nós, e esses princípios estão práticos,
estão dentro. Nós já aprendemos que esses princípios foram dados no alto do monte, ou seja, os princípios é para quem vive e para quem está na esfera do Espírito, na compreensão do Espírito, os nascidos de novo da água e do Espírito. São para esses que foi aplicado a realidade do reino do céu. Então a realidade, a aparência está hoje na igreja. A realidade do reino dos céus é a vida adequada dos crentes em Cristo Jesus. Paulo escreve isso em Romanos capítulo 14 e versículo 17, quando ele diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então, o reino, a realidade do reino é a vida adequada, ou deve ser a vida adequada da igreja. Que dentro da aparência nós temos, que dentro da realidade nós temos a aparência, que são a cristandade. Nós temos a manifestação do reino dos céus, que será a parte celestial do milênio, do reino milenar, que se aproxima e é chamado de reino do Pai. Mateus capítulo 13, versículo 43 diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. No reino de seu Pai. A parte terrestre milenial será o reino messiânico, que será chamado também de o reino do Filho do Homem. Em Mateus capítulo 13, versículo 41, diz assim: o Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntará do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço. O Filho do Homem mandará seus anjos ajuntarem do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, aqui como juízo, né? E também neste reino messiânico será restaurado o tabernáculo de Davi. Isso Lucas escreve em Atos capítulo 15, versículo 16. Na parte celestial do reino milenar, que será o reino manifestado em poder, os crentes vencedores reinarão em Cristo Jesus. Isso é Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e versículo também 6. Na parte terrestre do reino milenar, que será o reino do Messias na terra, o restante salvo de Israel serão os sacerdotes, ensinando as nações a adorarem. Isso, Zacarias escreve isso no capítulo 8, versículo 20 a 23. O milênio é dividido na parte superior e na parte inferior, como nós já aprendemos. A parte superior é chamada o reino do Pai, e a parte inferior, o reino do Filho, o reino do Messias, onde será restaurado o tabernáculo de Davi. Lá em Mateus capítulo 21 e versículo 43, nos diz que, 21 e 43 diz: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, nós vimos aqui que o reino foi tirado de Israel. O fato de o reino de Deus ter sido tirado de Israel indica que ele já estava em Israel, porque senão, por que maneira ele seria tirado? Embora o reino de Deus estivesse lá, João Batista ele apregoou, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, lá em Mateus capítulo 3 e versículo 2. Por um lado o reino já estava lá, mas por outro lado o reino ainda não estava lá. O reino, a praticidade, né? A parte prática deste reino, mesmo quando o Senhor falou aos judeus no capítulo 21, a respeito do reino ter lhe sido tirado. E aí, findando, meus irmãos, esta aula, porque ela já está bem longa, o apóstolo Paulo costumava se referir a este reino como: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. O reino de Deus, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder, mas nunca de maneira nenhuma reino dos céus. Reino de Deus
e não reino dos céus. Então, queridos irmãos, nós estamos findando esta aula e pedimos, se o Senhor falou ao seu coração, se inscreva neste canal, dê um joinha e com certeza Deus vai te abençoar riquissimamente. Então, nós aprendemos a Basileia, reino de Deus, reino dos céus. E eu tenho certeza que será de grande alicerce para a sua vida. Amém, queridos irmãos? Que o Senhor lhes abençoe. Um grande abraço, aquele abraço. Amém?